Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais Diálogos com Dani, podcast, com mais um episódio. Eu quero passar alguns recados antes de apresentar a minha convidada de hoje. Para você que está no YouTube, peço que você se inscreva no canal para que você possa ter acesso a esse episódio, entre outros episódios da primeira e também da segunda temporada. Você também pode ter acesso a outros vídeos que eu coloco lá. Para você que está no Spotify, eu peço que você avalie o Spotify de preferência com 5 estrelas, para que esse episódio, essa mensagem desse episódio, possa chegar a mais pessoas. Hoje eu estou muito feliz. A minha convidada, eu acho que ela é sublime, sensível e criou algo novo, pelo menos aqui no Brasil. A minha convidada hoje, nós vamos falar sobre últimos socorros. Você vai entender o que é isso. Ela é enfermeira lá na Alemanha, depois veio para o Brasil, aqui é técnica de enfermagem, e criou algo maravilhoso, que é um curso sobre últimos socorros. Está aqui comigo, Karen Schmidt. Muito obrigada. A sua presença me alegra hoje aqui. Olá, muito obrigada, Dani, pelo convite. Muito obrigada por poder estar aqui. É um prazer enorme poder falar sobre esse projeto, Os Últimos Socorros, que eu sou suspeita de falar, porque eu comecei ele aqui, mas eu acho ele maravilhoso. Gosto muito de poder falar sobre assunto que diz respeito a todos nós. Sim. Que, como dizem, né, a única certeza que a gente tem na vida é que um dia ela acaba. Exato. Então, a gente vai ter esses últimos dias que a gente vai precisar também de últimos socorros De para últimos nos socorros. acompanhar. É engraçado porque quem, na verdade, falou sobre você foram as médicas que já estiveram aqui comigo, a doutora Carol, a doutora Daniela, que falávamos sobre cuidados paliativos, a doutora Vanessa Rachman, que também faz parte, né, do Cine Clube da Morte aqui em Campinas, e também ela faz parte de cuidados paliativos. Você disse que também ela faz parte do curso, né, de últimos socorros. Então, agradeço muito elas de forma antecipada e publicamente por esse encontro. Karen, por que as pessoas não querem falar sobre a morte? Por que as pessoas têm resistência em falar sobre os últimos socorros ou de cuidados paliativos? Uma boa pergunta que às vezes eu me faço ela também, Tá, porque eu cresci numa família onde a gente falava sobre isso. Não assim que a gente falava todo dia e tá, tinha medo. Não, mas era algo natural. Para mim, desde sempre, a morte faz parte da vida. tá. Não é algo que eu quero, né? Assim, eu quero morrer amanhã. Não, não é Não. isso. Mas eu Aham. sei que vai chegar esse dia. Então, é natural. Ele pode ser triste. Na verdade, ele é triste quando a gente se despede de alguém que a gente gosta. Não é algo fácil. E se a gente gosta da pessoa, tem um. Não lembro da profissão dele, o Colin Parkers, que diz que quanto maior o amor que a gente tem por alguém, maior vai ser a tristeza ou a saudade que a gente vai ter quando a pessoa se for. Então, é óbvio que quando a gente gosta muito de uma pessoa e ela falece, ela morre, a gente vai ter uma dor. A gente vai sentir luto, a gente vai estar triste. Mas não precisa ser desesperador. Então, acho que pode ser triste, mas não traumático. Ah, perfeito. Então, falar sobre esse tema também ajuda a gente encarar com mais naturalidade. Porque ele vai acontecer. Exato. Se a gente tivesse como fugir dele, aí eu até entenderia a gente não falar sobre, Tá, né? Sei lá, eu não preciso casar. Então, não necessariamente eu preciso me preparar para um casamento. Mas da morte eu não tenho como fugir. Assim, não existe, pelo menos eu não conheço nenhum jeito ou ninguém que não tenha essa expectativa de morrer um dia. Então, para mim é muito natural falar sobre isso e quanto mais eu falo sobre isso, quanto mais discutir também o que é possível, o que não é possível para esses últimos momentos ou essas últimas semanas de vida, mais tranquila eu fico de que vai ser de um jeito mais tranquilo
e mais com a minha cara. Acho que isso é importante também. Eu posso decidir muita coisa do que vai acontecer. Obviamente não tudo, porque a vida prega peça na gente, né? A gente planeja uma coisa, acontece outra. Mas quanto mais eu já vou pensando hoje, enquanto eu estou bem, sobre esse momento, mais eu posso deixar algumas coisas planejadas para que elas aconteçam do jeito que eu gostaria que acontecessem. Eu já vou voltar aí. Eu quero pegar uma outra coisa que nós estávamos conversando, né, alguns dias atrás. E aí eu fiz uma pergunta para você e aquilo ficou em mim. Porque eu disse assim, você é de origem alemã. E eu falei assim, olha, os alemães falam com mais naturalidade sobre a morte, né? Porque nós aqui, os brasileiros, parece que somos, entre aspas, imortais, né? Ninguém quer falar sobre morte, nada. Você disse, não, Dani, a percepção é igual, né? Pelo menos a minha percepção é igual. Ninguém também quer falar sobre isso. Mas da onde você começou a conceber esse curso, né, sobre os últimos socorros? Da onde veio essa ideia? Né? Claro que tem, obviamente, todo o conhecimento, toda a questão técnica. Da onde veio, Karen? Na verdade, a ideia não é minha. Tá, Ela surgiu, ou quem pensou nisso primeiro foi um médico alemão, tá, Georg Bollig, que ele é médico socorrista, certo, médico de emergência. certo. E a vida inteira dele, ele trabalhou com primeiros socorros, dando aula de primeiros socorros para a população, né? Aqueles cursos que a gente faz para tirar carta, Sim, quando a gente vai trabalhar em algum lugar que precisa. Então, era esse o trabalho dele. Aí ele foi estudar cuidados paliativos. E aí ele fez a junção, eu falei, opa, a gente meio que obriga todo mundo a fazer um curso de primeiros socorros, mas quando chega no final da vida, que é algo que acontece com muito mais frequência, que a gente acompanha com muito mais frequência, a gente não sabe o que fazer. Por que a gente não ensina também isso para as pessoas que não são da saúde? E aí surgiu essa ideia de fazer um curso como se fosse primeiros socorros, mas voltado para as últimas semanas, últimos dias de vida. tá. E com a mesma ideia, né? Eu gosto de fazer essa comparação Sim, porque sim. nós todos já... A gente entendeu que curso de primeiros socorros é uma necessidade que faz Exato. bem, que não há discussão sobre isso. Então, se todo mundo fizer um curso de últimos socorros, a gente vai estar muito mais tranquilo no final da vida. A gente vai saber o que fazer no final da vida e não vai necessariamente trazer sobrevida, que é o intuito dos primeiros socorros para aquela pessoa, mas a gente vai trazer qualidade de vida para ela. E não é algo que todos nós queremos? Exato. Melhor qualidade de vida até o final da vida? Não tem como falar que não quero. Não. Então, quanto mais meus familiares, meus amigos souberem o que fazer, mais vai aumentar a minha qualidade de vida. E o que consiste os últimos socorros? Assim, de maneira um pouco mais generalizada, se você puder, em termos das pessoas entenderem do que nós estamos falando. A gente trabalha com quatro pilares ou 4 temas básicos, tanto no curso quanto a gente entende que isso é importante para fazer um bom acompanhamento, que é primeiro entender que isso faz parte da vida e não se desesperar. Tá. De Perfeito. entender também que esse processo é um processo natural e que ele tem algumas características que são comuns para quase todo mundo. Tá. Né? Tem as pessoas que morrem de acidente, que morrem, né, de uma hora para outra, Sim. mas se a gente, mesmo num país como o Brasil, que a gente às vezes acha, não, aqui vai ter muito mais morte súbita do que na Europa, nos Estados Unidos, não. A gente tem em torno de 10%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da onde no Brasil, mas a gente tem só 10% de pessoas que morrem de uma hora para outra. Tá. Todos os outros têm uma doença que vai. Tá. E esse processo tem muitas características comuns entre as pessoas. Então, se a gente aprender isso, a gente também vai conseguir identificar
quando que a gente vai precisar agir, aplicar esses últimos socorros. Então, esse é o primeiro pilar. Tá. O segundo a gente chama de planejamento, onde a gente fala de diretivas antecipadas. Que já tivemos um advogado falando sobre isso aqui. Ah, que maravilha! Então, não precisa Isso. explicar muito, e é a Você gente vai poder... lá, né, Dr. Diogo Gonzalez, ele falou sobre isso. Mas, por Exato. favor. Sim. Para a gente, como a gente pode garantir que a gente receba os cuidados que a gente gostaria de receber, Sim. e sobre cuidados paliativos em geral, Tá. que muitas pessoas ainda não conhecem. E eu acho que aqui também... Exato. O que apesar das médicas terem falado sobre isso, Karen, mas eu queria também ouvir de você, com uma outra roupagem, o que são os cuidados paliativos? Os cuidados paliativos são cuidados multiprofissionais, ou seja, não centrados em uma categoria só da saúde, ou seja, não é só médico, nem só enfermeiro, nem só psicólogo, então é multidimensional para cuidar do sofrimento que uma pessoa e sua família têm ao receber um diagnóstico que ameaça a vida. Tá. Nada isso. mais, Nada nada mais que mais e isso. nada menos do que isso, Tá. né? Para aliviar sofrimento quando a gente tem uma doença grave. E aí, nós estamos falando pela ótica do paciente, pela ótica da família, né? De ambos os lados, posso dizer dessa Sim, forma. cuidados paliativos explicitamente inclui a família, não só a sanguínea, né? Sim, Mas sim. assim, quem está Quem está em volta. dentro do cuidado. Porque a gente entende que nós não somos só algo isolado. A gente vive em sociedade, tem um meio social, então a nossa família sofre junto quando eu estou doente. Sim. Então ela precisa ser cuidada junto. Porque cuidando da família também aumenta a minha qualidade de vida. Vou voltar já lá no começo. Mas, por exemplo, hoje em dia, eu acho que algumas coisas estão mudando. Então, eu acho que até acerca do que você estava falando sobre as diretivas e sobre os direitos do paciente. Então, eu estou passando por um processo de adoecimento, estou buscando uma cura, mas já estou no processo de que não há muito mais o que fazer e o que ideal seria os cuidados paliativos. Posso interromper? Pode, deve. Na verdade, a hora que eu receber um diagnóstico de uma doença que ameaça a minha vida, eu já posso entrar com cuidados É isso paliativos. que eu ia te perguntar. Então, aí eu já posso. Sim, porque uma coisa não exclui a outra. Eu não preciso escolher ou curativo ou paliativo. Antigamente, a gente tinha mais essa diferença Tá. e realmente a ideia era essa. Eu tento curar, a hora que não der mais, eu entro com cuidados paliativos. Obrigada por me corrigir, tá? Hoje, a gente entende os cuidados paliativos como um cuidado a mais que cuida do sofrimento, Tá. de algo que ameaça a minha vida, mas que às vezes pode ser curado. Ah, perfeito, Karen. Não, perfeita o esclarecimento, tá? Agora ficou mais claro ainda. E aí, nessa questão, porque o que você falou é evidente. Quando uma pessoa adoece na família, a família inteira adoece. Não tem como. Né? Eu acho que Sim. tudo muda, a rotina muda, a energia em volta muda, o ambiente, tudo muda, né? E eu vejo assim, as pessoas perdidas por não ter informação. Totalmente, totalmente. Então, a nossa ideia é justamente trazer um pouquinho dessa informação. Desculpa. Em 4 horas, que é o tempo que a gente tem, né, dos nossos encontros, nossos cursos, a gente não vai conseguir falar todas as opções sim. do que ela pode fazer. Mas a gente pode começar dando norte, falando o que existe, dando algumas dicas, principalmente nos presenciais, né? Se eu estou aqui em Campinas, eu vou falar de serviços que existem em Campinas. Se eu estou em São Paulo, eu vou falar de serviços que existem em São Paulo. Certo. Quando é online, eu disponibilizo links que funcionam no Brasil inteiro. Então, a gente dá alguns caminhos onde a pessoa pode procurar mais ajuda para ter esse apoio. Né? Então, a gente forma redes dentro desses grupos para as pessoas poderem se auxiliar, se ajudar. Porque esse também é um dos intuitos do curso dos últimos socorros. Uma criação de rede profissional, rede de apoio,
Não é, Karen? Me corrija se eu tiver falando alguma coisa que não é. Porque tudo vai funcionar em rede. Exato. Eu não vou conseguir nunca que uma pessoa, o cuidado de alguém que tem uma doença grave não vai depender de uma pessoa só. Não vai dar certo. Né? Eu vou precisar de familiares, eu vou precisar de alguém que auxilie os familiares, né? Porque assim, se eu estou cuidando da minha mãe 24 horas por dia, eu preciso de alguém que faça comida para mim. Exatamente. Porque eu não vou conseguir fazer as duas Não, coisas. não dá. Não Então, tem. eu preciso de uma rede maior. Tá. A gente chama isso também, ou essa ideia de que a gente tem essa rede grande, onde a gente tem profissionais, sim, que cuidam da parte que precisa de profissionais, mas também toda a parte da sociedade a gente chama de comunidade compassiva, que é uma ideia ou um conceito global, Aham. né? Ele existe em vários lugares, onde realmente a sociedade, né, a gente cuida um do outro, do começo ao final da vida. Às vezes eu brinco, né? Se alguém te convidar para um chá de bebê, você sabe exatamente o que vai precisar, o que você vai levar, como funciona, o que a mãe precisa. No final da vida, a gente fica perdido, como você diz. Karen, maravilhoso esse exemplo. Maravilhoso. E é isso mesmo. Você não sabe o que fazer. Exato. E aí a gente quer dar uma pequena luz para esse momento, para saber o que eu, como vizinha, posso fazer. Isso. Então a gente, primeiro, falando sobre isso, tirando um pouquinho do medo, porque às vezes fica, se eu for naquela casa, vai contagiar e eu vou morrer amanhã. Mas Né? tem Medo. Tem esse essas medo. neuroses, vamos chamar Então, a assim. gente, eu brinco, eu falo 10 anos que eu falo de cuidados paliativos, estou aqui ainda. Então, fique sossegado que você E pode não é falar. contagioso. Não é contagioso, pode falar sobre que tá tudo certo. E aí, quando a gente fala, né, dos 4 pilares, o terceiro a gente chama de alívio do sofrimento, onde a gente vai trazer dicas práticas do que eu posso fazer. Pode me dar uma, por exemplo? Uma coisa muito importante que a maior parte das pessoas nos últimos dias de vida tem uma boca muito seca, Tá. né? Não sei você, mas no dia que eu tô resfriada, que eu durmo a noite inteira com o nariz entupido, eu acordo com a boca Muito não seco. é agradável, Não. né? Chega às vezes até a doer. Isso. Então a pessoa no final da vida tem essa secura na boca. Tá. E às vezes ela já está tão fraca que ela não consegue fazer nada. Então, a gente mostra técnicas de como cuidar dessa boca, como hidratar ela, como deixar mais agradável. E é uma coisa super simples de se fazer, qualquer familiar consegue fazer isso. E aí a gente traz o alívio para quem está no final da vida, né, nos últimos dias de vida, Sim. mas traz alívio também para o familiar que está acompanhando. Porque quando eu não sei o que fazer, eu fico no mesmo quarto e fico desesperado, querendo ajudar e eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Então, essa é uma coisa simples, fácil de fazer, que traz benefícios para todo mundo. Então, a gente fala, por exemplo, sobre isso. Sobre isso. São 3 pilares, cara? 4. Falta mais um. Qual é o outro? São as despedidas ou luto. Eu ia te perguntar isso agora. Porque a gente tem um luto já que atravessa toda a fase do adoecimento, porque a gente perdeu a vida que a gente achou que ia ter. Fato. Tá. Então, muitas vezes as pessoas não sabem que essa tristeza é natural. E aí a gente se culpa. Por que eu tô triste? Por que eu tô triste? Por que eu tô com raiva? Que são as reações que a gente tem a uma perda. Sim. E é mais que natural a gente ter isso. E tá tudo bem. Então, a gente fala esse estar tudo bem. E a gente fala também do luto depois que a pessoa morre, né? A gente explica o que acontece. O luto acaba sendo, ele tem essa característica de que, por um lado, ele é universal. Todo mundo que me ouve vai saber
o que é luto. Sim. Porque se não perdeu alguém próximo, já perdeu ou um animal de estimação Sim. ou algo que gostasse muito. Sim, Não precisa sim. nem ser uma pessoa ou um animal. Sim. Isso é luto. Então, todo mundo sabe, então é universal. Mas, por outro lado, ele é individual, porque cada um vive de um jeito individual, só seu. E também, mesmo uma pessoa, né? Eu, Karen, tenho um luto diferente quando eu tenho o luto da minha mãe ou pelo meu pai. Apesar que são Sim. duas pessoas e eu sou uma só, né? Mas cada luto é diferente. Porque você sente de maneira diferente, até pela Exato. representatividade daquela pessoa na sua vida, Exato. né? Então, ele tem isso. Ele é universal e individual ao mesmo tempo. Então, falando sobre isso também tira o peso de que a gente está enlutado de um jeito errado. Nossa, perfeito. Me passa pela cabeça aqui a seguinte questão. Vou perguntar, talvez você é a melhor pessoa para me responder. Então, estamos ali caminhando para os últimos dias finais, né, da minha existência terrena, porque para mim a vida não acaba aqui, né? E tudo bem quem pensa diferente, mas para mim não acaba aqui. Como é que. Porque aí, às vezes, começa aquele desespero. Liga para uma pessoa: olha, você precisa vir hoje, por exemplo, tá? Se despedir do avô, do tio, do pai, do irmão, o que quer que seja, porque tem que ser hoje. Como é que eu conduzo isso? Como é que eu conduzo, por exemplo, e aí eu acredito que é, obviamente, fazendo a vontade daquela pessoa. Olha, eu quero falar com uma pessoa que está muito distante, que talvez eu não conheça enquanto familiar, mas é comum a uma outra pessoa e de repente, esse meu familiar que está partindo quer falar com aquela pessoa. Como é que eu coloco isso, cara? Como é que eu... Porque as pessoas começam a ficar desesperadas e, como você disse, sem saber o que fazer, o desespero paira, né? Como é que a gente conduz essas solicitações que vêm também? Primeiro, levando elas a sério. Tá. Que é uma reação bastante comum. Ai, vira essa boca pra lá, ainda tem Isso, tempo. isso. Eu vi, a gente não consegue, ou não tem nenhum estudo sobre isso, porque não sei nem se é possível provar, mas Tá. eu vejo que as pessoas, elas sabem quando elas vão partir. Então, se ela está fazendo essa solicitação, é porque alguma coisa está acontecendo. Tá. Se é o desejo dela de falar com alguém, e se eu quero respeitar o desejo dela, então eu posso chamar essa pessoa, porque provavelmente é a hora certa. Tá. E eu não chamando, não vai adiar a morte. Assim, não é porque eu ignoro, porque eu faço de conta que sei lá, o meu avô não pediu para falar com o amigo dele, é que ele vai sobreviver por mais tempo. Uhum. Eu só vou privar ele de falar com essa pessoa. Né? Mesma coisa, muitas pessoas no final da vida avisam quem está em volta que está morrendo. Sim. Elas muitas vezes não usam a palavra eu vou morrer amanhã, né? Mas elas falam, eu estou indo numa viagem. Alguns falam, daqui a tantos e tantos dias. Tem outros que eu falo assim, vem pessoas que eu não vejo, que eu não sei o que é, Sim. Mas falam, o meu avô está aqui. Sim. Aqui é um ambiente Minha seguro. tia, Pode falar, cara. né? Pode falar. Minha tia está aqui Está me aqui. esperando. O meu cachorro, né? Aquele que morreu há 10 anos atrás, olha lá. Então, a gente tem várias possibilidades de reagir a isso. A gente pode falar, não tem nada não, você está sonhando. A gente pode procurar o médico para dar algum remédio para a pessoa, né, parar de ver isso que eu não estou vendo. Ou eu posso aceitar.
Eu não sei se realmente tem essa pessoa na sala. Tá. Mas eu sei que em 99% das vezes que alguém vê uma pessoa, um animal, alguém que já partiu, isso traz tranquilidade para ela, traz paz. É engraçado que você está falando do que eu já pude presenciar, do que eu já pude ler sobre o assunto. É muito comum essa fala que você está dizendo, né? De você ver outras, digo assim, né? A pessoa que está ali partindo começa a relatar situações, percepções diferenciadas, né? Que aquilo não é delírio. Aí a gente precisaria entrar um pouquinho mais sobre o que é delírio, o que não é, Sim, assim. sim, Mas não é algo que precisa ser solucionado. exato. Eu Isso, acho que, assim, isso, da onde vem essa visão, essa percepção, a gente não sabe. exato, isso, Então, eu não me arrisco a dizer é ou não é, mas eu sei que não precisa ser combatido porque isso. a grande maioria das vezes, algumas poucas vezes, traz inquietação, sofrimento. Aí eu acho que vale a pena a gente Quando tentar aliviar trouxer, esse quando sofrimento. trouxer esse sofrimento, Exato. tá, Mas na grande maioria das vezes, traz sofrimento para quem ouve, tá, porque a gente está vendo algo que não entende, e algo que a gente não entende normalmente traz um sofrimento para a gente, uma angústia. Ou a gente entende que aquilo lá é um sinal de que a pessoa está indo. E quando é alguém que eu gosto, também me traz uma dor, porque eu estou me despedindo. Né? Então traz sim esse sofrimento para mim que estou ouvindo, mas não traz sofrimento para quem está indo. E a hora que eu entender essa diferença, eu entendo que eu não preciso consertar, que não tem nada de errado, e me traz também, para mim, acompanhante, me traz uma paz que está tudo indo no caminho que deve estar indo. Karen, eu já fiz algumas leituras sobre esse assunto, já fiz também leituras e acompanhei algumas falas, entrevistas, livros da doutora Ana Cláudia Quintana, que levantou primeiramente aqui no Brasil essa bandeira sobre cuidados paliativos, e falando muito sobre quais são, né, ali as últimas horas, vou chamar dessa forma, as últimas horas da pessoa que vai partir. E que ela coloca ali como que quem está acompanhando, quem está ali junto, para começar a entender de que são reações orgânicas do corpo, de que ele está realmente se esmaecendo, vamos chamar assim, né? Pode colocar as principais, obviamente, aqui o que eu quero ressaltar de que cada pessoa é uma, né? Então, tem uma pessoa que de repente vai adormecer e vai partir, outras pessoas reagem de uma outra forma, mas assim, alguns sinais orgânicos que são comuns da pessoa que está partindo, se você puder colocar. Sim, se a gente olhar não só para as últimas horas, né, mas Tá, se a gente olhar para trás, quem a gente acompanhou nesse processo, a gente normalmente percebe que a pessoa se retrai mais, ela olha mais para si e menos para o mundo, tá, né? Ela acaba comendo e bebendo menos. tá, Ela não quer mais conversar tanto assim. Ela fica mais dentro de casa, né? Eu gosto da imagem que quando a gente é pequeno, né? A gente nasce, conhece o nosso corpo e o da mãe. Aí a gente acaba conhecendo o berço, o quarto, a casa e conhece o mundo. E no final da vida acontece o contrário. Então, às vezes a gente não quer mais viajar até a Austrália. Santos já tá bom, perfeito. né? Aí depois a gente quer mais ficar em casa. Ai, vamos visitar? Não, deixa eu ficar aqui.
Aí depois vai para o quarto, né? Vai só da cama para o sofá, para o banheiro e volta. Esse tem. E no final é a cama. Tá, Esse é um movimento comum. Tá. Não tem nada de errado nele. Né? Então, esses são sinais que a gente observa. E nas últimas horas, a gente vai perceber que os sinais vitais vão mudar. tá, Né? A gente não vai estar com uma pressão 12/8 e de repente não vai ter nada. tá. Nosso coração não vai bater forte e de repente para. Ele vai diminuindo aos poucos. Aí ele volta um pouquinho, diminui. Isso com todos os sinais vitais, seja pressão, seja saturação, né? Aquele oxímetro que a gente aprendeu a usar na Covid. Aham. Vai trazer uns valores loucos que a gente olha, não é possível. Mas é porque o corpo está se desligando. Tá. Então, a respiração muda também. A respiração é muito Então, evidenciada, assim. Sim, sim. Então, assim, não é tá tudo normal e E do para. nada, sim, não. Não, vai É um aos processo. poucos mudando. E aí, o quão rápido ou devagar isso muda, aí depende de cada pessoa. Perfeito. Karen, quanto tempo é o curso quando ele é presencial, quando ele é online? Como as pessoas podem ter acesso ao curso? Como é que elas fazem para participar? Eu acho que é interessante você usar esse espaço para poder divulgar do assunto que é tão importante e necessário. Então, o curso, ele é um curso de 4 horas, Tá, tanto presencial como online. tá, Ele é em grupos pequenos, então a gente trabalha com grupos até 15 pessoas, às vezes até 20, mas 15 é o ideal. tá, Onde 2 profissionais de cuidados paliativos tá, conduzem o curso para falar sobre assunto, e o grupo pequeno, a ideia é a gente trocar experiências. Então, não é eu estar lá dando aula para você aprender o que vai acontecer. Não, a gente tem essa guia, né, esses claro, pilares, claro. mas o grupo vai trazendo a experiência do que já viveu, do que está vivendo, pode fazer perguntas, deve fazer perguntas, e aí a gente tem trocas muito interessantes. Tanto que cada curso é único. Eu imagino que sim. E isso vale para o presencial e para o online. Então, o online não é gravado, ele é um curso síncrono, Tá, tá. onde também, de novo, é restrito a esse número de pessoas. A gente trabalha com as câmeras abertas Tá. para ter a troca, Logicamente. né? E aí a gente tem isso aí, cada um pode trazer as suas dúvidas, as suas experiências, falar sobre o que ainda está doendo, o que não está doendo. E acho que é isso, são 4 horas, 2 profissionais para conduzir, grupos pequenos. Para se inscrever, o mais fácil acho que é ir para o nosso Instagram, que é Últimos Socorros, facinho, Instagram é todo Últimos mundo Socorros. junto, tudo junto. Eu vou frisar no final da nossa conversa. E aí a gente tem, no momento, principalmente na região de São Paulo, em Campinas, onde a gente tem mais profissionais que podem estão aptos, né? dar o curso. Tá. Mas a gente agora já tem, a gente chama de facilitadores Brasil afora. Tá, Então, em breve, vocês vão ver também em outras cidades do Brasil. tá. E se for online, eu posso estar de qualquer lugar e fazer o curso, né? Qualquer lugar do mundo. Tá. Então, Cara, e o que mudou em você enquanto, eu acho que indivíduo, né? Depois que você trouxe isso para cá, começou a fazer isso a grupos, como você está falando, a pessoas, o que modificou em você? traz ou aprofundou o entendimento de que somos iguais e únicos. Assim, todo mundo tem dúvidas, tem Medos. tem receios, não quer perder alguém, não quer ir embora. Mas também somos únicos no jeito de lidar com essa situação. Então, e essa mistura de único e universal traz conversas maravilhosas, encontros maravilhosos,
que me fazem gostar mais ainda das pessoas. É engraçado porque se a gente pegar lá, assim, se você perguntar, né, qual é o maior medo das pessoas? Isso de maneira generalizada. São dois: falar em público e morrer, né? Então, são os dois medos maiores que qualquer que você perguntar é isso, né? A pessoa não fala medo de barata, não. Tem medo de falar em público ou tem medo de morrer, né? Porque é o desconhecido. Uhum. É o desconhecido. E é engraçado porque quando a gente fala, essa é a minha percepção, queria ouvir a sua. Quando a gente fala sobre morte, na minha visão, eu estou falando sobre vida. É uma parte da vida. É uma parte da vida. Pode não ser a mais agradável, mas ela faz parte. E o que vem depois da morte, a gente não sabe. Aí existem diversas crenças, mas eu, pelo menos, não conheço ninguém que voltou e contou o que aconteceu depois. Não volta. Não volta. Então, a gente pode imaginar, mas a gente não vai ter certeza. Então, eu não vou especular sobre isso. Sim, sim. Mas até aquele momento eu estou viva. Então, é sobre vida. É sobre vida. Não tem, né? É o jeito de eu estar viva que vai importar. Se é com qualidade, sem qualidade, se é com dor, sem dor. E isso eu consigo planejar um pouquinho, né? Quanto mais eu me preparo, mais eu tenho a chance de que seja com a minha cara. Do jeito Do que eu gostaria jeito que que eu fosse. gostaria que fosse. Então, é isso. Porque o que você está falando é assim. Todos nós temos uma vida. A gente vai viver a vida, né? Da maneira que a gente entende. E aqui não há certo e errado, tá? Vamos colocar, eu acho isso muito claro. Então, cada um vai viver a vida da maneira que acha que deve ser vivida. Claro que, se eu olhar, de repente uma pessoa pode viver melhor ou não do que outra. Mas aí é muito subjetivo. Mas se eu tive uma vida boa, e aqui não estou falando sobre questões materiais, né? Deixar isso muito claro. Não é sobre isso. Mas se eu tive uma vida boa, em termos uma família que me acolheu, fiz a minha caminhada, segui o meu caminho. Eu desejo que os últimos dias seja dessa forma também. Estou falando por mim, né? Estou falando por mim aqui agora. Por que que não pode ser assim? Por que que eu vou deixar na mão de uma outra pessoa decidir por mim? Não é, cara? Eu acho que é sobre isso essa conversa. No final das contas, é sobre isso. Exato. O que é que você deseja? O que é que você quer? Será que nem no último desejo seu você não pode fazer valer? Exato. Tem que ser o desejo da outra pessoa? Pois é, e para a gente fazer valer, o primeiro passo é a gente saber o que a gente quer. Exatamente. Eu vou pegar um exemplo que aconteceu há algum tempo atrás comigo. Estávamos no almoço de família, com a família do meu marido, é a minha família, mas só para que as pessoas entendam. Estávamos ali minhas cunhadas e minha sogra, meu sogro já é falecido há bastante tempo, e ali a minha sogra externou: olha, eu queria colocar um desejo meu para vocês. Quando eu partir, eu não quero ser sepultada. Eu quero ser cremada. E aí já virou um negócio na mesa, né? Ai, mas que conversa mais sem sentido. E aí as minhas cunhadas, mas mãe, você tá maluca falar sobre isso agora? Hoje é o almoço, acho que era Páscoa. Hoje é o almoço de Páscoa, não é dia para falar sobre isso, e blá, 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 blá. E eu percebi que ela ficou incomodada porque ela estava falando o que ela queria. E aí ninguém deu mais atenção para ela. E eu veio para ela e falei assim: olha, eu estou ouvindo a senhora. Diga, o que a senhora deseja mesmo? Ela falou: você está ouvindo? Eu falei: tô. E meu marido está ouvindo ela direito? Eu falei: tô.
E ela disse, Dani, eu quero ser cremada, e as minhas cinzas eu quero que você as leve ao mar. Eu falei, mas algum mar específico a senhora está dizendo? Não, qualquer mar. Eu falei, tá bom, entendi. Ela falou, você gravou o que eu estou falando? Eu falei, gravei. Ah, e mais, ela disse, não quero muita gente. E eu não quero aqueles velórios eternos. De preferência sem velório. Eu falei, entendi. Mas é que você estava falando ilícito, cara, e ninguém quer falar sobre isso. Não, para. Não é? Mas é um desejo que ela está externando no almoço onde está todo mundo. Por que não ouvir? Por que não levar a sério? Sim. E, assim, como eu falei, eu acho estranho não levar a Não sério, levar a sério. porque além da gente respeitar o desejo da outra pessoa, quem já acompanhou o processo e já precisou, na hora do falecimento de alguém próximo da família, decidir como é que ia ser o velório, sepultamento ou cremação, sabe que a gente fica perdido. Exato. E se a gente já tem o norte do que a pessoa deseja, gostaria que fosse, a gente não precisa. A metade das decisões já está feita. Então, para mim também é uma coisa muito prática. Se eu já falo sobre isso antes, eu na hora onde as emoções já estão a mil, Sim, né? sim. Não vou precisar tomar decisões nessa hora, elas já estão tomadas. E já estão tomadas de acordo com os valores da pessoa. Perfeito. Então, é uma coisa, para mim, que, de novo, ajuda todo mundo. Tudo. Ajuda a pessoa que está externando, porque ela vai ter uma certeza, ou aumenta a probabilidade dela ter isso. No caso da cremação, por exemplo, se for uma morte súbita, às vezes não pode cremar. Sim. Né? Mas se for possível, vai ser cumprido o desejo dela. Então, ela tem essa segurança, essa certeza. E para os familiares fica mais fácil na hora de precisar decidir o que fazer. Porque senão fica um filho, não sei se é o caso na sua família, né? Mas às vezes fica um filho, não, mas eu acho que queria ser cremada. Não, mas ela queria ser enterrada. Não, mas era lá no Nordeste, da onde ela vem, que era para ser. E aí fica Há uma discussão. uma discussão absolutamente desnecessária no momento que já é difícil, Sim. por natureza. Sim. Né? Então, eu sou muito a favor da gente conversar sobre tudo isso ao longo da vida. Exato. Ao longo da vida. Cara, em conversa boa, voa. Eu ficaria mais 3 horas falando com você aqui. Mas, para a gente ir encerrando, que mensagem você quer deixar para quem está nos vendo, nos ouvindo, depois de tudo aquilo que você falou, o que você acha que é importante para ficar na memória, na cabeça, como lembrança dessa conversa? Não tenho medo de falar sobre a morte. Acho que é isso. Simples. Simples assim. Porque você tem uma conversa que o Georg, né, que Sim. o idealizador do curso, ele fala, do mesmo jeito que falar sobre sexo nunca engravidou ninguém, falar sobre morte nunca matou ninguém. Ai, não, repete essa frase. Eu nunca tinha ouvido. Repete essa frase. Falar sobre sexo nunca engravidou ninguém. Ah, Falar sobre morte nunca matou ninguém. é a verdade absoluta. A maior verdade, eu acho que eu ouvi na vida. Porque também as pessoas têm medo de falar sobre sexo. Sim. Então, vamos falar sobre que vai deixar o assunto Mais leve. mais leve. Mais leve. Mais leve. Não é que vai ficar fácil, Não. mas deixa ele um teco mais leve. Sim. Vou colocar aqui novamente o Instagram, @Últimos Socorros. Como a Karen falou, presencialmente em São Paulo, capital, e Campinas, interior de São Paulo. Tem a versão online também, para quem queira se inscrever. E ela disse que logo mais, daqui a algum tempo, em todos os outros lugares, né, Karen, terá a possibilidade desse curso presencial, porque
haverá outros facilitadores, né, que vão entrando nessa rede para poder realmente levar essa informação, essa mensagem para mais pessoas, não é isso? Exato. Quanto mais pessoas a gente tiver falando sobre o assunto, mais a gente vai conseguir criar essa sociedade compassiva que se apoia. Exato. Alguma leitura, me surgiu isso agora, alguma leitura interessante que você sugere para as pessoas terem mais naturalidade sobre falar sobre isso? Não tenho nada específico de livros, mas procurar sobre o assunto e tem de todas as maneiras. Tem Tá, alguns mais técnicos, né? Quem é da área sim, da saúde e quiser saber, tem livro técnico sobre cuidados paliativos. Tem livros que abordam o assunto mais para leigos em geral. Tem romances que falam sobre o assunto, tem filmes, né? O Cine Clube sim. da Cine Morte Clube é da o Morte é o exemplo. exemplo, exato. Então, não precisa ser nada específico que tenha, né, como você mencionou, Ana Cláudia Ana Quintana Clara Arantes. Quintana, Então, sim. assim, não precisa ser específico para isso. Pode ser um filme que fale sobre e que a gente assista de maneira de refletir. Sim, perfeito. Eu quero fazer um brinde à vida, te agradecer imensamente pelo seu tempo, por você estar aqui, e falar sobre esse tema que eu acho que é muito caro, para mim, pelo menos. E você está convidada a voltar quantas vezes você quiser. Então, muito obrigada pelo convite, agradeço bastante. E convido você também a participar de um dos nossos cursos. Farei, eu farei com Então, certeza. e aí você pode falar o que você achou. Discorrerei com certeza. Querida, um brinde, muito obrigada. A sua vida, A vida nossa. longa a você. E você que ficou com a gente até aqui, um beijo, até o próximo episódio. Obrigada, Karen. Muito obrigada.